Vamos lá, meus nobres. Hoje, o que o Espírito ministra ao meu coração referente ao que nós vamos fazer no Aviva Zoom é falar sobre a paz sobrenatural que ninguém pode roubar, a paz de Deus. E eu refletindo e meditando naquilo que ele estava falando, ele me trouxe alguns pontos, por isso que eu achei melhor colocar em slide para não ficar perdido aquilo que ele me passou e ser algo bem sucinto e direto. Então, eu vou começar com o versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, tá? Para você que gosta de abrir a Bíblia ou para você que gosta de anotar. O texto é: E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar entender é o que a paz de Deus significa, meus nobres. O que significa essa paz de Deus? A palavra paz no original, olha o tanto que envolve. Harmonia completa, que é um estado de equilíbrio e integridade em todas as áreas da vida. Ausência de conflito interno. Não apenas a ausência de guerra ou problemas externos, mas a tranquilidade que protege a mente e o coração. Bem-estar e plenitude, que inclui proteção, segurança e prosperidade espiritual, emocional, até física. Relação restaurada, paz que vem de estar alinhado com Deus, consigo mesmo e com os outros. A palavra paz, que muitas vezes nós vemos através de um cumprimento que eu vejo muitos fazerem, que é a palavra shalom. Muitas vezes nós vamos em algum lugar e vemos uma pessoa e falamos shalom. A palavra shalom significa paz, completude, bem-estar, harmonia. É quando tudo dentro de você está alinhado. Tudo dentro de você está no devido lugar. Mas o que significa então, meu nobre, essa paz resumidamente? Não é apenas sentir-se calmo, tá? Mas experimentar uma completude que vem de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Completude. A paz de Deus é quando você se sente completo, mesmo quando no externo às vezes está faltando algo. Tem um filho que ainda não é convertido, tem uma pessoa da família que ainda está enferma, tem alguém no hospital, está passando por um momento de problema financeiro, a empresa está passando por crise, algo fora, externo, está faltando, mas a paz de Deus, ela te dá uma sensação de estar completo por dentro. É como se você não precisasse de mais nada, porque de fato, quando você está cheio disso, você não precisa. Você está pleno, você está completo. É o que Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Só que a palavra contente aqui não é feliz, tá? É a palavra contente de contentamento. Eu aprendi a estar satisfeito, completo em toda e qualquer situação, porque Cristo me fortalece na escassez e na fartura, tendo tudo ou tendo pouco. Cristo me fortalece. Eu aprendi a estar pleno em qualquer uma dessas circunstâncias. Mas o que significa esse exceder o entendimento? A paz de Deus excede o entendimento. Agora, o que significa exceder o entendimento? Exceder o entendimento significa supera a razão humana. A paz de Deus vai além do que podemos racionalizar ou explicar mentalmente. Não depende de circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor parece caótico ou impossível, a paz permanece. E ela transforma a percepção. É uma paz que muda a forma como vemos situações, nos trazendo segurança e confiança sem depender da lógica humana. Aqui está uma chave importante. Quando você está em paz, a sua percepção da circunstância muda. Você pode estar, por exemplo, você pode estar com seu cônjuge, os dois, numa dificuldade. O seu cônjuge não está em paz, mas você está em paz. Vocês vão olhar a mesma circunstância de formas totalmente diferentes. Um vai se desesperar e o outro vai falar: calma, vamos pensar, senta. Vamos agir como se já tivesse acontecido, já tivesse se manifestado. Porque há 2000 anos atrás, Cristo já resolveu esse problema. Então vamos sentar
e vamos orar. Vamos buscar na região celestial a resposta para esse problema terreno. Se eu não estou em paz, logo eu penso em fazer o quê? Eu preciso fazer acontecer. Então eu vou trabalhar mais, eu vou ligar para as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar em contato. E começa uma agitação da alma, que se resume a preocupação e ansiedade. Mas quando eu estou em paz, é uma paz que supera, vai além da razão, vai além da lógica. Eu acredito que todos vocês já passaram por isso, estar passando por uma situação extremamente caótica, você estar em paz e não conseguir explicar por que está em paz. Porque ela vai além da lógica. Você nem consegue explicar para uma outra pessoa. Eu não entendo como que você passa por isso e você consegue ficar calma. Eu já teria surtado, mas você também não consegue explicar. Porque ela é uma paz sobrenatural. Ela é uma paz que vem de Deus, não depende da sua capacidade. Lembra do significado da palavra graça? Muitos de nós só conhecemos o significado básico, que é o favor imerecido, mas a graça é muito mais que isso. A graça é um poder sobrenatural que me capacita a fazer o que para o homem é impossível. Então, pela graça, eu posso viver livre do pecado. Pela graça, eu posso prosperar de forma abundante. Pela graça, eu posso ter um casamento perfeito, extraordinário, mesmo que eu e minha família viemos, eu e minha esposa viemos de famílias desestruturadas. Pela graça, eu posso fazer qualquer coisa impossível. Pela graça, eu posso fazer qualquer coisa impossível. Então, essa paz que excede o entendimento é uma paz que vem pela graça. Ela é sobrenatural. E eu arrisco a te dizer, com todo temor, eu não vou desprezar a inteligência emocional, a psicologia, mas a graça sobrenatural, ela guarda o coração, a mente, até daquele que até hoje tem imaturidade emocional, feridas emocionais não resolvidas. Porque a gente pode pensar, não, a paz é para uma pessoa madura. Só que se nós pensarmos na paz natural, sim, eu preciso resolver meus conflitos emocionais, eu preciso crescer em inteligência emocional, eu preciso aprender a controlar meus impulsos, tudo isso sim. Mas nós estamos falando de uma paz sobrenatural. É uma paz onde você rende ao Espírito Santo, e mesmo que você ainda tenha feridas emocionais, mesmo que você seja imaturo em alguma área, a paz de Deus vem e começa a tomar conta de você. Não é pelo esforço, não é pelo mérito, é pela rendição. É pela entrega. E calma que eu vou lhe mostrar o como, tá? Certo? Ou seja, a paz é uma força sobrenatural que guarda o coração e a mente, independentemente do que aconteça ao redor. Agora eu queria que você prestasse atenção nisso, porque enquanto eu estava preparando isso, o Espírito Santo me chamou a atenção a esse ponto. A paz que excede entendimento, que guarda o coração e a mente. A paz, ela guarda o coração e ela guarda a mente. E eu procurei, lógico, ir mais fundo. E o que significa paz que guarda o coração e a mente? Coração. Eu não sei se você sabe que o coração não é simplesmente um órgão físico, mas ele é o centro da vida emocional, a sede dos sentimentos, dos desejos, das motivações, é o depósito de todas as suas crenças. Por isso que a Bíblia diz: se tiver que guardar algo, guarde o coração, porque de lá flui tudo. É coração mesmo. O nosso órgão físico, ele é o centro das nossas emoções. A mente está falando de parte racional, responsável pelo pensamento, raciocínio e percepção da realidade. Agora, o que significa guardar? Guardar significa proteger, vigiar, manter seguro como um sentinela que protege uma fortaleza. Agora pensa comigo. A paz que vem de Deus, ela se torna como um guarda, um sentinela que protege o seu coração e a sua mente, e o seu raciocínio, o seu intelecto. Protege suas emoções e protege o seu raciocínio, o seu intelecto. Do quê? Protege do quê? Guardar o coração e a mente é proteger tanto o emocional quanto o racional, mantendo-os estáveis, alinhados com Deus e livres da influência destrutiva da ansiedade, medos e pensamentos negativos. Culpa, vergonha, medo, ansiedade, medo do futuro, incerteza, insegurança. Quando eu me rendo a Deus e permito que a paz dele tome conta de mim,
ela vai guardar a minha emoção e vai guardar o meu raciocínio dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios padrões destrutivos de pensamentos. Agora, o que eu quero dizer para você, não é pelo esforço, é pela rendição. Às vezes você olha assim e fala assim, ah, menino, mas eu não consigo, eu tô passando por uma situação extremamente difícil, eu não vou conseguir chegar nesse lugar. Você não vai mesmo. Você precisa se render e deixar que o Espírito Santo te leve a esse lugar. Quando eu escrevi meu livro sobre vitória contra o pecado, que eu lutei contra o pecado por 15 anos contra o pecado e perdi por 15 anos, a primeira frase do meu livro é: o segredo para vencer o pecado é parar de lutar. É o segredo. É a chave que mudou minha vida. Quando eu parei de lutar contra o pecado, eu venci. Como assim, Abner? Quando eu entendi que Jesus já tinha vencido o pecado. Logo, a paz não é algo que você vai tentar alcançar. É algo que você vai se render e deixar ela te alcançar. Mas por que que eu preciso estar em paz? Por que que Paulo ele fala isso sobre essa paz e por que nós precisamos estar assim? Ó, a paz, ela protege suas decisões e as suas ações. Quando a mente e o coração estão guardados, você consegue tomar decisões de forma clara, sem ser dominado pelo medo ou pelo pânico. Pensa comigo, quantas dificuldades você já se envolveu porque você tomou uma decisão por medo ou por pânico? Pensa, uma decisão financeira, uma decisão de um relacionamento. Às vezes um medo de ficar sozinha, de ficar com a titia, faz você tomar uma decisão de casar. O medo de não conseguir controlar os seus impulsos faz você tomar uma decisão de casar. Só que você não está tomando decisão pela fé. Lembra o que Paulo fala? Tudo que não é baseado na fé é pecado. Qualquer decisão que eu estou tomando que não seja impulsionado pela fé, ela tem grande chance de me dar problema. Porque às vezes eu estou tomando decisão pela pressão da sociedade, pela pressão familiar, pela pressão da religião, pela pressão dos meus líderes, pela pressão do mundo comercial, mas eu não estou tomando decisão pela fé. E por que que eu não estou tomando decisão pela fé? Porque eu não estou em paz. A paz protege suas decisões. A paz protege suas ações. Pode todo mundo estar na correria da vida. Você está aqui, calma. Eu me direciono não é pela correria, mas por uma voz. Eu só faço o que eu vejo o pai fazer, eu só digo o que eu ouço o pai dizer. Segunda coisa que a fé, que a paz traz, ela mantém uma fé ativa. Por quê? Porque o coração e a mente alinhado com Deus força, permitindo esperar e crer na promessa divina, que é a paciência. Paciência, ou palavrinha pequena, mas difícil. Muitos de nós temos situações, tem processos que já estão durando por anos. Por anos. Promessas que você já recebeu por anos e ainda não se concretizou. Só que existe o quê? Uma paz sobrenatural que ela guarda o teu coração e consegue fazer com que você se mantenha paciente em meio ao processo. Porque não é só passar pelo processo. Você pode passar pelo processo e sair desse processo, conquistando a promessa, mas todo ferido. Porque você, dentro desse processo, você reclamou, desse processo, você esperneou, desse processo, você gritou, desse processo, você reclamou com Deus. Não é só sobre esperar, mas como se espera. Por que você vai esperar reclamando se você pode esperar adorando, louvando, agradecendo? E esse é o processo que, quando eu rendo as minhas emoções e a minha circunstância a Deus, ele me conduz. Essa paz evita desgaste emocional. Porque sem esse guardião, a ansiedade rouba energia, atrapalha relacionamentos e impede que você viva a paz que Deus quer dar. E a última, ela cria uma fortaleza interna. Independente da circunstância externa, há um lugar seguro dentro de você que ninguém pode invadir. Que eu acho extraordinário, porque todos nós, em um momento ou outro, vamos passar por circunstâncias externas adversas. Mas quando você se rende ao Espírito, a essa paz, o Espírito Santo é como se ele criasse um espaço no seu coração onde as suas decisões ficam protegidas. É um lugar onde você fica protegido com Deus, da circunstância externa.
Obviamente que existe uma responsabilidade de sua parte de se manter em Deus, claro. Mas quando você se mantém, meu nobre, porque assim, ó, são nas pressões, nos desafios, nos testes da vida que nós podemos tomar uma decisão ou partir por um caminho que vai nos colocar por mais anos no deserto, igual Israel. Não era para ser 40 anos, não. Não era para ser. Tá claro na palavra. Não era para ser. Mas a incredulidade deles, o medo deles, o pânico deles, que estavam sendo pressionados, fez com que eles reclamassem, questionassem, murmurassem, e esse processo foi se alongando. O que Deus quer nos ensinar é a paz que eu tenho, que você tem em mim, faz com que você passe tanto pelo processo quanto pela abundância, pela terra prometida, e você não perca também. Chega de altos e baixos, né? Tem alguns altos e baixos que são necessários, mas tem alguns altos e baixos que são só falta de sabedoria. E Deus quer nos conduzir nesse lugar de paz e não permitir que nada nos roube. Mas, como acessar essa paz que excede o entendimento? Aí vem a parte anterior do texto. Nós lemos o qual? Versículo 7, lembra? E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Só que tem um texto antes, que esse é só a continuação. Qual que é o texto anterior, meu nobre? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas em ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Aqui está o tutorial. Aqui está o tutorial para você ter paz, porque o versículo 7 é: e a paz que excede todo entendimento. Só que a paz só vai exceder o seu entendimento e vai te tomar conta da sua vida se você não andar ansioso e pela oração, súplica e ação de graça, você levar seu pedido a Deus. Mas o que é isso, Abner? Primeiro, não andem ansiosos é um mandamento, não é um conselho, não é uma sugestão de Deus. É um mandamento. Esse texto está escrito no imperativo. Eu estou mandando vocês não andarem ansiosos. É o próprio Deus, através de Paulo, falando assim: ó, não permita que a ansiedade tome conta de vocês. E sabe o que significa ansiedade nesse texto aqui? Ou preocupação excessiva, quando eu me ocupo a minha mente com algo que ainda não aconteceu. Isso significa preocupação. É uma pré-ocupação. A situação não aconteceu ainda e provavelmente não vai acontecer. E eu já estou ocupando minha mente com esse lugar. Só que tem uma outra chave, que é a ansiedade, que é o significado da ansiedade, é mente dividida. Uma hora confia em Deus, outra hora tá com medo. Uma hora confia em Deus, outra hora tá com medo. Uma hora confia em Deus, uma hora tá com medo. Tiago fala sobre essa inconstância também. Sobre a pessoa que é levada pela onda do mar. A cada circunstância e provação que acontece, ela volta para esse lugar de ansiedade, de medo, de preocupação. Ela diz que confia, mas quando demora um pouco, se desespera, esperneia e volta a tentar fazer pela força do próprio braço que as coisas aconteçam. Ânimo dobre, muito bom, Marilene. O ânimo dobre, inconstante, mente dividida. A mente dividida é o que também Jesus fala sobre não servir a dois senhores. Se você confiar em Deus, você vai ter um coração cheio de paz. Toda vez que você está ansioso e preocupado, você está confiando em alguma coisa que não é Deus. Tem uma chave de sabedoria do Bill que eu adoro, Bill Johnson, que ele fala: a insegurança revela a segurança no lugar errado. Toda vez que eu estou inseguro em alguma área da minha vida, quer dizer que eu estou com a segurança no lugar errado. Exemplo. Você tem um ministério, você tem um chamado, as coisas estão acontecendo. Daqui a pouco acontece um problema lá na sua igreja que você perde o espaço de cumprir o seu chamado. O departamento fechou, os líderes não vão com a sua cara, eu não sei. E você começa a ficar inseguro com a situação. Mas e agora? Eu não tenho espaço para cumprir o meu chamado, como que eu vou fazer? E começa a ficar ansioso.
Essa insegurança revela que a sua segurança estava no departamento, nos líderes, e não em Deus. E calma, todos nós passamos por isso. É só nós percebermos a insegurança, trazermos elas para o foco certo. Mas vamos entender o que significa a oração, súplica e ação de graças, que é o ponto final, é o tutorial para sentir a paz. Oração nesse texto significa, meu nobre, refere-se a comunicar os seus desejos, preocupações e adorações. É um diálogo aberto e honesto com Deus. Oração nesse texto significa você ser totalmente honesto com Deus, sem formalidade. É você chegar assim, tá? Você está passando por um problema financeiro? Não é você ficar falando, Deus, tu és grande e poderoso e supridor da minha vida desde quando eu nasci. E vai criando formalidades. Se você está com medo, expressa. Isso é honestidade. Deus, o Senhor já me proveu diversas vezes, dezenas de vezes, mas eu tô com medo de novo. E eu estou aqui expressando esse medo a ti. Eu estou sendo honesto. E mesmo que o meu corpo sinta medo, mesmo que o meu corpo já está automático a sentir medo quando está faltando isso, eu ainda assim escolho confiar. Eu escolho confiar. Então, oração é uma comunicação constante e honesta. Oração não é um processo que você, vou parar aqui para orar. Sabe quando você está no dia a dia andando, daqui a pouco você fala Espírito Santo e comunica alguma coisa com ele? Você está orando. Isso é oração. Oração é uma comunicação honesta com Deus. Súplica é quando você faz pedidos específicos. Você está passando por uma situação muito específica. A oração é algo constante. A súplica é um pedido específico. Pai, eu preciso disso, disso, disso e disso. Pai, eu declaro isso, isso, isso e isso sobre minha vida. Só que aí vem o terceiro, que é ações de graça. Sabe o que é ações de graça? É gratidão. Agradecer. Qual que é a chave para você, para paz tomar conta de você? Aqui vai, ó. Quando a preocupação começa a roubar o teu coração, é o que você vai fazer? Ao invés de permitir ficar o dia inteiro pensando nesse problema, você vai, de forma honesta, conversar com Deus, fazer o pedido específico da forma que você precisa e você vai entregar e agradecer sabendo que Ele está no controle agora que você entregou. É aí que está a chave. Quando você faz isso, o que que Paulo fala? E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Mas, Abner, eu já fiz isso e eu não senti paz depois. É porque você fez mecânico. Vou te dar um exemplo bem ilustrativo disso. Eu sempre uso esse exemplo. Sabe como você sabe que você entregou algo na mão de Deus? De fato. Você sabe o que de fato evidencia que você entregou algo na mão de Deus? Paz. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. Meu filho hoje tem 2 anos, ele é uma criança, e hoje a pessoa na Terra, que não é eu nem a Maiara, que eu tenho coragem de deixar meu filho um dia inteiro, é minha sogra. Então, quando eu tenho alguma coisa para fazer, um evento, ela vem lá do sul. Eu e a Maiara às vezes tem um evento junto que nós dois palestramos, ela vem do sul para cá para ficar com meu filho o dia inteiro. Não confio em nenhuma outra pessoa para ficar o dia inteiro com ele. Só que assim, só tem essa pessoa e ela mora no sul. Tenho minha mãe e tal, ela fica alguns tempos com ele, mas meu filho é muito agitado, ele dá um baile na minha mãe, não dá tempo. Então, eu tenho ninguém fora isso. Que eu quero, por que que eu tô dando esse exemplo? Porque meu filho e minha esposa é o que eu tenho de mais precioso na Terra. Quando, mas eu confio tanto na minha sogra para cuidar dele, que quando eu entrego meu filho na mão dela e saio da casa dela, eu consigo fazer o meu trabalho, fazer minha palestra em paz. Por quê? Porque eu confio em quem? Na minha sogra. Agora imagine o seguinte: se eu tivesse que contratar de um dia para o outro, surgiu um evento, minha sogra não vai conseguir vir, surgiu um evento, eu preciso palestrar e eu contrato uma babá.
De um dia para o outro, não conheço essa babá. Como você acha que eu ficaria? Eu até iria pro evento, mas eu ficaria como? Mandando mensagem toda hora, ligando toda hora. Tá tudo bem aí. Eu não conseguiria me concentrar. Como que eu ficaria? Com a mente dividida. Por que que eu tô te dando esse exemplo? Para você entender que quando você entrega na mão de Deus, aí eu te pergunto: você confia em Deus, não? Você confia em Deus que ele vai cuidar? É aí que tá a chave da paz. Eu estava um dia com o Espírito Santo, em silêncio, e eu falei assim com ele: falei, Espírito Santo, qual é o segredo para ter paz todos os dias? E ele me trouxe essa frase: ele falou, a paz é a certeza de que Deus cuida de tudo. A chave da paz é a certeza que Deus cuida de tudo. Quando você comunica a Deus, faz o pedido específico e entrega, ele vai cuidar, não vai? Logo, você precisa descansar. A maior prova da fé não é ação, é descanso. Porque muitas das ações que a gente fala que está fazendo por fé, nós estamos fazendo por ansiedade. A ação que vem da fé é a ação inspirada. É a ação que eu estou sentindo que é Deus indo para aquele lado, logo eu sinto que eu preciso me mover também. Eu sei porque eu já agi muitas vezes na fé e eu já agi muitas vezes na ansiedade falando que é fé. Logo, o que Deus quer conduzir você hoje por que que Deus está comunicando isso? Porque provavelmente não, tenho certeza, lógico que não todos, mas você está passando por uma circunstância a qual ela está roubando a sua paz. E a sua mente e o seu coração estão vulneráveis ao ataque das trevas. Se a sua mente e o seu coração não estiver guardado pela paz, ele se torna vulnerável. No momento que eu fico ansioso, é muito vulnerável para as trevas lançarem mais pensamentos que te deixam mais ansioso. E Deus, ele quer hoje guardar o seu coração e a sua mente com a paz dele. Mas ele vai fazer isso em parceria com você, não dá para ele fazer isso sozinho. E hoje ele vai te convidar para isso. Ele está te convidando para isso. Você quer que eu guarde o teu coração e a tua mente com a minha paz, lembrando que ela é sobrenatural e não vem por mérito. Mas, Abner, eu não consigo, não é por mérito, meu nobre. É por rendição. É um processo hoje que você entrega. Lembra? Ação de graça. Por que ação de graça, mano? Porque você já está expressando a gratidão sabendo que já está resolvido. Agradecer antes de acontecer é um dos maiores chaves de fé. Eu agradeço porque eu sei que já está resolvido. Nem sempre resolvido da maneira que queremos, mas está resolvido. Uma das chaves que nos deixa ansiosos, sabe qual que é? Tentar controlar a nossa própria vida. No momento que eu entrego o controle, eu volto para o lugar de paz. Mas é difícil entregar o controle, porque o futuro é incerto. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que tem alguém que cuida de tudo. Qual que é a chave da paz? A paz só vem. Presta atenção. A paz só vem com a certeza que Deus cuida de tudo. E hoje Ele está te convidando para ter essa paz. E agora você vê o texto completo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentei seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus quer te ensinar de forma sobrenatural como vencer a ansiedade, como vencer a preocupação, como vencer a inquietação, de uma forma sobrenatural. E aí eu te pergunto, você quer acessar isso hoje? Manda no chat para mim, por favor.
Acessar é muito mais simples do que parece. Eu já te dei o passo a passo, só que nós vamos fazer juntos agora. Como que você vai acessar, meu nobre? A paz que excede o entendimento. Você vai fazer comigo agora uma oração e você vai de forma honesta, você vai abrir o seu coração para Deus, de como você se sente nessa circunstância que você está passando. Honesta, vai trazendo palavra por palavra, sem máscaras, sem disfarce, sem fingir que tá com fé se não tá. Se tá, tá, se não tá, não tá. Simplesmente você vai expressar. No meio dessa expressão, você vai falar para ele, que entra o processo da súplica. No meio dessa expressão, você vai pedir para ele específico o que você quer. O que você quer, meu nobre? Você vai declarar, Deus, ó, vou deixar bem claro para você, pedido específico é só para quem tem fé, tá? Às vezes você tem um comportamento de escravo e pensa, Deus sabe tudo que eu preciso, se Ele quiser me dar. Não, isso não é fé, meu nobre. Isso é simplesmente uma arrogância revestida de humildade. A fé é, Deus, eu preciso disso, 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 disso e disso. E tu és o meu pai, tu és o meu supridor. Então você não tem que buscar outra pessoa a não ser ele. Às vezes você vai falar, mas eu vou incomodar Deus. Como assim, meu nome? Deus está esperando o desejo do seu coração ser expresso. Você lembra que Jesus falava? Chegava para fazer um milagre e falava assim: O que queres que eu te faça? Fala para mim o que você quer. Jesus revela o coração do Pai. Se Jesus revela o coração do Pai, é o que o Pai faz conosco hoje. Fala para mim de forma específica o que você quer. E depois que você fizer o pedido específico, você vai entrar no terceiro nível. Nós vamos entrar em todos juntos, tá? O terceiro nível é você vai começar a agradecer porque você sabe que já está resolvido. No mundo espiritual já está resolvido. No momento que você expressou e entregou, tá resolvido. Tá na mão dele. Acabou. Pedido homologado. Pum. Agora entra o processo de descanso, que é onde você vai deixar que a paz de Deus comece a tomar conta de você. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá então. Eu vou conduzir você na sua oração. Essa primeira parte da oração, você vai começar a expressar para Deus como você se sente. Então, você está livre agora. Pode começar. Feche seus olhos, quiser falar alto, se no lugar que você está dá para falar, fala alto. Se não der, simplesmente expressa em pensamento, mas expressa com honestidade. Livre-se de toda religião agora. Fala, Pai, eu não estou conseguindo confiar nessa área. Pai, eu estou com desejo nessa área. Pai, eu estou passando por essa tentação, essa situação com tal pessoa, com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu chefe, com o meu sócio, está tirando a minha paz, está me levando à loucura. Eu não sei o que fazer. Expressar com honestidade o que está no seu coração. É a hora de colocar para fora. Coloca para fora. Coloca para fora. Colocar tudo para fora. E à medida que você vai colocar tudo para fora, você está colocando tudo nas mãos de Deus. Tudo está sendo colocado nas mãos de Deus. Então, ora, meu lado. Fala com Ele. Comunica com seu Pai. Ele está ansioso por te ouvir. Se você não colocar para fora, vai ficar na sua mente e vai se tornar preocupação. Dê essa ocupação para Deus. Não fique com essa ocupação na sua mente. Dê essa ocupação para Deus.
Esse é o seu momento. Qual é a situação que você passa o dia inteiro pensando? É ela. Quais são as duas, três situações que você passa o dia inteiro pensando nela? É sobre ela que você vai falar com Deus. Sobre ela. Você vai render essa situação a Deus agora. Você vai render. Deus, o que é render? Você vai entregar essa situação a Deus. Você fala assim, Deus, eu não sei o que fazer e também não me importo agora em saber. Eu vou colocar essa circunstância em tuas mãos. Eu estou colocando agora essa circunstância em tuas mãos. Estou colocando agora essa circunstância em tuas mãos. Estou colocando agora. Estou colocando agora. Se for uma situação de provisão financeira, você fala para ele o que você quer. O que você quer? Pai, eu quero provisão para essa e essa situação. Ser ousado no pedido também. Que é ser ousado, meu nobre? Às vezes você está passando por um problema, por exemplo, com a sua moto. Você está num problema com a sua moto que está quebrando. E aí você fala, me dá provisão para arrumar a moto. Pede logo uma nova, mano. Seja ousado. Seu pai é rico. Seu pai é rico. Seu filho está preso nas drogas. Pai, liberta meus filhos da droga. Liberta, salva, restaura. Faz tudo, pedido completo, meu nome. Específico. 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 Com detalhes. Com detalhes. Quanto mais detalhes você der a Deus, mais significa que mais o seu coração confia que ele vai fazer. Quanto menos detalhes você dá, é porque a sua mente fala assim: pra que eu vou falar tudo isso se eu nem sei se ele está ouvindo? Fala com detalhes. Fala com detalhes. Agora é a hora do pedido específico. Faça o pedido específico. O que o seu coração deseja de forma específica. Nossa, você está num processo inteiro de oração. Você entrou na súplica, que é o pedido específico. E agora você vai entrar nas ações de graça. Agora você vai começar a agradecer pela resolução desse problema. Começa a agradecer e sentir no seu corpo o problema resolvido. A alegria. Gratidão não vem com angústia. Gratidão só vem com paz e alegria. Você entregou na mão de Deus, no mundo espiritual está resolvido. Veja o problema resolvido e comece a agradecer. Pai, muito obrigado pela provisão que o Senhor já liberou. Muito obrigado pelo meu filho que o Senhor salvou. Eu já o vejo, Pai. Eu já o vejo restaurado, eu já o vejo casado, eu já o vejo cumprindo o chamado dele. Muito obrigado, Pai, pela minha empresa, que agora está em momento de prosperidade. Eu vejo que nós passamos pelo momento da crise e estamos prosperando, servindo pessoas, gerando empregos. Pai, eu me vejo totalmente curado, pleno, disposto, saudável. Obrigado pela minha cura. Obrigado, Pai. Obrigado pela paz que eu sinto. Obrigado pela disposição. Obrigado pela energia para fazer, para trabalhar, para caminhar. Obrigado pela clareza que o Senhor já me trouxe. Veja-se
a situação resolvida. Haja como se já fosse. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Você também pode chamar as coisas que não são como se já fosse. Comece a agradecer. Agradeça até sentir a alegria, até sentir a paz, até sentir a situação resolvida dentro de você. Agora você vai fazer o seguinte: última parte, meu nobre. Vai fazer um ato agora, uma visualização comigo. Você orou, suplicou, agradeceu. Tem um fio. Imagina que esse pedido é uma bexiga. O pedido que você fez é uma bexiga. E você está segurando a bexiga, a pontinha da linha da bexiga aqui, ó. A bexiga quer voar, ó. É o pedido. A pontinha da linha da bexiga está na sua mão. Agora é a última ação, que é a ação que vai te trazer paz. Habilidade de deixar ir. Vai soltar, solta. Solta, deixa ir. Deixa ir. É, tudo que você entregou nas mãos de Deus, deixa aí agora. Acabou. Ele vai com tudo. Com ansiedade, com preocupação, com angústia, tudo vai junto. Porque está resolvido. Está resolvido. Você não vai mais orar por isso. Está resolvido. O que Jesus disse? Se vocês orar e crer que já recebeu, assim será feito. Você orou, creu que já recebeu? Então não precisa orar de novo. Faz sentido orar de novo se você já recebeu. Deixou ir. E agora você fez tudo isso, eu peço que você fique num estado receptivo, que nós vamos orar por vocês. Eu, a Ana, o Gabriel, a Bruna, nós vamos orar por vocês. Você fez o processo inteiro. Se você está no processo aí, você pode continuar ainda. Mas se você já fez, fique no estado receptivo que nós vamos orar por vocês. Nós vamos ministrar a paz do Espírito sobre vocês. Ela vai guardar o teu coração e a tua mente. Pai, Espírito, Jesus, anjos, teus filhos em um ato de fé aqui. Cumprir o texto, o mandamento que o Senhor nos dá em Filipenses 4, 6 e 7. Oraram, suplicaram, entregaram, agradeceram, está nas mãos do Pai. Agora eu peço que o Espírito guarde em paz o coração e a mente. A paz sobrenatural que vem através da pessoa de Jesus. A paz sobrenatural que vem através da pessoa de Jesus. Eu peço que essa paz tome conta agora de todo o ser dessa pessoa. Que ela possa sentir no corpo dela. Que ela possa sentir na pele. Que ela possa sentir nos ossos aquele estado de paz que é tão pleno e é tão sereno que nos leva a chorar, nos leva a um estado de êxtase, de tão calmo, tranquilo e pleno que é. Eu peço que essa paz guarde o coração dessa pessoa. Eu peço que hoje, os anjos estejam à volta dela no momento de dormir e que seja um sono em paz e tranquilo. Que em paz essa pessoa deite, que em paz ela durma, porque é o Senhor que a mantém em segurança. Eu peço que o Senhor ensine ela a confiar totalmente em Ti. Ensina-me, Senhor, a confiar totalmente em Ti e estar em paz. Porque a paz impacta a minha vida espiritual, a paz impacta a minha vida emocional, a paz impacta a minha vida física, o meu corpo, a minha saúde. A paz impacta todas as áreas da minha vida. E a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos a pessoa de Jesus em nós. Nós damos acesso a ela para nos dar paz. No nome de Jesus. Amém. Se quiserem falar, Ana, Gabriel.
Gabriel, tá saindo não seu áudio. Tá, tá saindo? Tá? Tá. Perfeito. A nossa paz, ela tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, né? Nós vivemos em um universo que foi feito através da fé do Criador. A Bíblia fala que Deus declarou, né? E tudo veio a existir. E Hebreus vem explicar que o visível veio daquilo que era invisível e foi pela fé que o universo foi formado. Ou seja, a gente vive num universo construído por uma crença do nosso Criador e ele nos fez a imagem e semelhança dele. Nós estamos predestinados a experimentar tudo aquilo que a gente acredita e toda a guerra espiritual que existe ao nosso entorno, sobre a nossa mente, é para nos fazer acreditar em coisas, né, que não estão alinhadas com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E, e houve algo essa semana que eu queria compartilhar com vocês. É muito importante porque, usando o exemplo do jovem lunático que Jesus expulsou o demônio dele depois de ter vindo do Monte da Transfiguração, eu creio que eu não falei disso na semana passada, tomara que não, senão eu vou estar repetindo. Mas, enfim, e mesmo que eu esteja repetindo, deve ser de Deus isso, eu creio, porque é muito importante. Quando os discípulos vieram do Monte da Transfiguração numa experiência incrível com o Senhor, eles se depararam com esse jovem que era possuído por um espírito surdo e mudo, e eles não puderam expulsar, e o pai vai a Jesus e fala, seus discípulos não puderam expulsar ele. E quando Jesus expulsa aquele demônio daquele menino, ele cai como que se estivesse morto. E o Charles Capps estava falando numa aula dele, muito interessante, que provavelmente foi o exato que aconteceu quando os discípulos tentaram expulsar o demônio dele. Ou seja, ao invés deles verem num primeiro momento a libertação daquele menino, eles viram uma piora. E ele fala nessa aula que é exatamente isso que acontece todas as vezes que a gente dá um passo de fé. E eu tenho experimentado isso na minha vida já há bastante tempo. A gente dá um passo de fé, a gente resolve entregar para Deus os nossos problemas, entregar as nossas ansiedades. E muitas das vezes, no momento seguinte, ao invés de a gente ver com os nossos olhos já uma melhora, a gente vê uma piora. E isso nada mais é do que o inimigo tentando nos convencer de que não funcionou andar por fé, que não funcionou dar um passo de fé, que não funcionou confiar. Mas nós não fomos chamados para viver pelo que vemos, mas pelo que cremos, e a gente precisa perseverar na fé. E é assim que a gente vai alcançar essa paz. E eu estou falando para mim aqui, porque é extremamente desafiador quando você resolve confiar no Senhor em uma área específica. E no momento seguinte, ao invés de você ter a resposta, você tem uma aparente piora. E nós precisamos tomar consciência de que essa aparente piora nada mais é do que o inimigo tentando nos fazer acreditar em algo contrário àquilo que o Senhor prometeu para gente. Ou seja, se nós entregamos a nossa dificuldade financeira, se nós entregamos a necessidade de uma cura, a libertação de um ente querido, e o passo seguinte é uma aparente piora, isso é uma ilusão, isso é uma tentativa do inimigo de fazer você desistir de continuar crendo, de continuar desfrutando da paz que vem da certeza de que tudo vai ficar bem. E não sei se você já percebeu isso na sua experiência, né? Acredito que a Alexandra já que deu feedback aí no chat, mas você dá um passo de fé e há uma aparente piora logo em seguida. E o Senhor nos chama para perseverar crendo e é daí que vai vir a nossa paz. Em nome de Jesus, que a gente consiga discernir. E antes de começar, Abner, e aí eu vou lançar uma pergunta para você, porque eu creio que Deus vai te usar para trazer uma resposta. Foi uma pergunta que eu fiz um pouco antes da gente entrar no Aviva Zoom aqui com Bruna. E a pergunta foi, eu até cheguei a comentar antes da gente entrar, mas eu vou lançar a pergunta se você sentir de Deus de comentar, ou a Ana, enfim. Como discernir, né? Porque a Bíblia diz que a paz é o nosso árbitro, né?
E como a gente discernir essa paz no momento, assim, porque quando a gente está para chegar numa vitória, quando a gente está para conquistar uma vitória, sempre há um aumento na intensidade da guerra, né? Bom, pelo menos na minha experiência é sempre assim. Você está na iminência de um milagre, na iminência de um avanço, sempre há né, uma ampliação, né, da guerra. E para mim, pessoalmente falando, tá abrindo o coração aqui, fica sempre muito confuso. Como permanecer sendo guiado pela fé, que é o árbitro, né? Se a gente está numa intensificação da guerra. Não sei se eu fui claro, mas me ajuda aí. E ajuda aí quem, se fizer sentido para mais alguém. Essa é uma pergunta muito boa, mano. Essa pergunta é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas o que eu vou falar do que eu uso, porque eu vivo essa experiência aí que você falou também. Eu vejo isso muito acontecer na minha vida, né? Eu já tomei muitos passos de risco e aonde esses levaram a um lugar bem difícil. E aí você pensa que tomou a decisão errada e tal, depois o Espírito Santo vem comunicando, falando que não, enfim, a situação vai apertando. Mas eu acho que assim, o que mudou para mim nos últimos anos, que faz com que eu consiga estar em paz, mesmo que em alguns dias, né, muito desafiador, é a percepção. É a percepção. O que que é percepção? O que que eu falar com percepção? Tem que ressignificar a guerra. Ressignificar a guerra. Eu vejo que nós, como homens que ainda também somos naturais, nós olhamos para o mundo físico como se o mundo físico fosse a realidade. Eu acho que aqui está a chave. Isso que mudou para mim nos últimos tempos. O mundo físico, para mim, hoje, ele é só o espelho. Ele é só o espelho. Então, quando eu estou começando a ficar ansioso e preocupado, que eu sei que eu estou sendo roubado, eu sei que eu estou de olho na circunstância. Eu tô olhando a circunstância como mestre. Tipo assim, ó, ela que é a verdade. Então, o que eu, Abner, faço, eu fecho os meus olhos e vou para a meditação. Eu começo a ver a circunstância dentro de mim resolvida. Ela está resolvida, de uma forma ou de outra. Ou se eu não sei qual é a resolução de Cristo, eu peço uma palavra do Espírito, né? Eu fico lá dentro de mim e falo assim, Espírito Santo, qual é a palavra para essa circunstância? Logo, quando eu, dentro de mim, consigo ver a situação resolvida, eu volto para o lugar de paz. Porque demora um pouco, mas para mim, o que eu vejo de olho fechado é o que eu vejo no mundo espiritual. Então, o que mudou para mim foi ressignificar o mundo físico. O mundo físico, para mim, hoje não é o mestre. Ele não é a realidade. Ele tá lá, eu posso estar, por exemplo, com a conta sem dinheiro, eu posso estar com a dor da enfermidade, eu posso estar passando por qualquer circunstância, mas essa não é a realidade. Não é a realidade. A realidade é o que o mundo espiritual manda. Logo, é muito desafiador. Eu consegui viver assim todos os dias, mas hoje eu consigo viver mais dias assim do que eu vivia há 3 anos atrás. Então eu vou para dentro de mim, por exemplo, eu tenho uma prática, eu medito todo dia. Todos os dias eu preciso fechar os meus olhos, porque eu, Abner, estou passando por uma circunstância há uns 3 anos, onde eu tenho que tomar decisões, muitas vezes difíceis, diariamente. Eu não posso ser vulnerável de permitir que um dia a circunstância me tome, mesmo que alguns dias ela toma. Alguns dias, enfim, são muito difíceis. Mas essa foi a minha estratégia. Fechar os meus olhos. Todos os dias eu vou para dentro de mim, fecho os meus olhos, começo a meditar no que Deus já disse. E às vezes eu fico de fato 1 hora vendo a situação resolvida. Cara, quando eu saio desse lugar, é essa paz aí. A paz que excede o entendimento. O desafio é manter isso quando eu estou de olho aberto. Eu tenho que manter isso quando eu estou de olho aberto. Mas hoje, a minha estratégia
prática, aplicável, que funcionou para o Abner, foi fechar os olhos, ir para dentro e ver a situação como essa é a realidade e não o que os meus olhos estão vendo. Mesmo que nem todo dia eu consigo isso, mas hoje eu consigo muito mais dias do que antes. Amém. Obrigado. Fez sentido. Vou fazer intencionalmente isso mais vezes. Olhar para dentro. Muitas respostas estão dentro de nós, né? O Espírito Santo está dentro de nós, né, Abner? Eu Sim. creio que é isso. Eu demorei muito, muito, muito para aceitar que a minha imaginação não era eu que estava criando só. Eu demorei muito, cara. Foram muitos anos. Mas eu sabia que era pura religião. É pura. Minha mente ela não aceitava. Ela falou assim: não, isso aí você está criando, isso aí é nova era, isso aí você está indo para as religiões orientais. Hoje, a minha imaginação, cara, eu fecho o olho, eu vejo qualquer coisa. Antes, a Mayara, eu não conseguia entrar num apartamento, cara. Se eu entrasse num apartamento que não tinha móveis nenhum, a Mayara falava: você consegue ver o sofá ali? Consegue? Eu não conseguia ver nada. Nada. Eu falei: não consigo ver nada. Hoje, se a Mayara fala assim: ó, você consegue ver um sofá marrom ali, a parede preta? Eu vejo tudo. Eu vejo todo construído, mas foram anos lutando contra. Ai, é o Espírito Santo mesmo que está aqui. E aí foi, hoje eu consigo, né? Hoje eu consigo fechar os olhos e Espírito fala comigo, conversa. Lógico que tem dias que quando você está ansioso é mais desafiador, mas todos nós conseguimos. É uma capacidade que Deus deu para todos nós. Acho que o Guilherme quer falar. Pode falar, Guilherme. E aí, irmãos, estão me ouvindo? Sim? Boa noite. Tem uma palavra breve em relação a isso que o Gabriel compartilhou, essa pergunta que ele fez. É, de antemão, já quero dizer que o Senhor está falando bastante comigo nessa live. Eu já comentei com a Ana alguns momentos. Eu estou passando por um momento de pressão mesmo, questões de ansiedade e tudo. Eu estava com as questões do trabalho. Estou vivendo uma palavra do Senhor no momento de hoje mesmo. E ontem, ouvindo uma palavra ali, deitei na rede, coloquei uma palavra do Bill Johnson, e comecei a ouvir. Eu vou até compartilhar ela aqui para o Gabriel. E algo que me chamou a atenção e que o Espírito Santo me trouxe agora enquanto o Gabriel falava é sobre o reino. Nessa palavra aí que eu compartilhei no chat, o Bill Johnson fala que o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o que a Bíblia diz. E quando fala buscar em primeiro lugar o reino, está falando que buscar em primeiro lugar a resolução de Deus. Qual é a resolução de Deus para você naquele momento, naquela situação, naquela guerra, naquela batalha? Porque essa resolução é a nossa esperança, é obter a resposta disso. E o não obter da resposta também é o reino de Deus. Então ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o reino de Deus vai vir como solução para aquele problema, para aquela luta. E quando chegamos nesse momento dessa resposta de Deus, nós obtemos a paz. E a paz, aí ele fala que, em outras traduções, a paz significa até outra coisa. Eu não me lembro agora, não me recordo, mas eu recomendo vocês assistirem essa palavra aí. E eu acredito que ela vai trazer bastante luz, porque depois eu estava com bastante aflição ontem. Estava até falando para minha esposa que eu estava com vontade de viajar, e eu sei que quando eu sinto essa vontade assim, é uma vontade de sumir, é uma fuga, e não é bem eu estou dando mais ouvido ao medo do que a própria palavra de Deus. Então, eu fui me deitar ali e ouvir essa palavra, e o Senhor trouxe essa palavra muito forte no meu coração e me trouxe ela agora de novo. É só isso que eu queria compartilhar. Bom, meu nome, muito obrigado pelo compartilhamento. Obrigado, Guilherme. Pô, Nada. já copiei o link aqui e já guardei aqui para poder assistir. Obrigado mesmo, irmão. Olha, eu acho que só com outras palavras, mas bem de encontro com o que o Abner falou e o Guilherme falaram também, é, na prática, renovação da mente. Eu dou uma ordem à minha alma, eu converso comigo. Qual é a verdade sobre isso aqui, né? O que que o céu diz sobre isso aqui?
Eu não vivo pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Então, é, essa é a verdade. Então, eu converso comigo, eu dou ordem para minha alma, né? E eu acho que eu já até trouxe alguma vez aqui uma experiência minha mesmo, né, que eu vivi em relação a essa, uma questão assim de desespero. E no momento assim que veio aquele desespero relacionado à morte, realmente, né? De não dar continuidade à minha vida. E nesse dia eu tive que ver qual era a mentira que estava acontecendo ali naquele momento. Ouvir, identificar a voz do inimigo e falar qual é a verdade sobre isso aqui. É uma verdade que eu tenho um pai, que eu sou filha, e eu comecei a declarar, falar comigo, né, sobre isso. E enquanto o Gabriel estava falando, eu lembrei, eu acho que até na semana passada eu compartilhei essa frase, que é uma frase, se eu não me engano, do Chris Valentin, né? Que ele fala que os cães da desgraça ficam na porta do nosso destino. Então, quando o negócio está apertando, que está chegando perto, é porque a gente já está você está na porta do destino, aí o cão tá ali gritando, latindo, e você tem que dar os defensores dos animais, eu não estou falando para chutar o cão de verdade, mas o cão capeta, você dá um chute nele, né? Então você dá um chute no capeta e porque ele está na porta do seu destino e você está querendo entrar na porta e ele está ali, porque você está chegando. Então tá apertando o negócio. E, gente, desculpa, mas minhas referências, né? Chris Valentin e Bill Johnson, lembrei agora também de uma frase do Bill Johnson que ele fala que você só tem autoridade na, na tempestade que você consegue dormir. Então, quando você perde a sua autoridade, quando você perde a sua paz, o inimigo ele vai tentando tomar espaço terreno naquilo ali. Se você não está conseguindo dormir até literalmente, né? Você não está conseguindo ficar tranquila, você não está conseguindo dormir numa situação, você está perdendo a tua autoridade, você está perdendo ali o terreno. Né? Então, toma a rédea da situação. Chuta o cão que está no portão, né? Cuidado que isso vai pro YouTube, é o capeta que eu tô falando. Chuta o capeta, não é o cão, de verdade. E porque você tá virando a chave para entrar na porta aí. Então, lembrei dessas duas frases assim, e renovação da mente, né? O Abner falou sobre, né, usou o termo meditação. E a meditação é você estar trazendo a verdade. O que que eu estou vendo sobre essa situação? E o que o Guilherme está falando, né? Qual é a perspectiva do céu? Qual é a perspectiva do alto em relação a essa situação? Qual é a verdade? Qual é a resolução de Deus para essa situação aqui? Então, é trazer essa verdade, é tirar, trocar a mentira pela verdade, né? É isso. E às vezes, às vezes também a situação é muito pesada, você precisa ter outra pessoa para conversar. Eu acho que é algo que nós fazemos pouco, né? Ontem mesmo eu fiz isso. Eu tava passando por uma situação muito e eu não estava conseguindo me acalmar. Não estava conseguindo. E eu estava fazendo de todas as estratégias que eu já tenho, que eu já conheço, que quando tá difícil eu faço, mas não estava conseguindo. A última opção foi conversar com alguém. Conversei uma hora com uma pessoa pelo telefone. Uma hora. Simplesmente assim, eu só tô falando, eu só quero falar. Só me deixa falar. Só me deixa falar. E aí, conversa, conversa, fala, 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 fala. Tudo que você fala, depois a percepção muda da situação quando você fala. Então é importante que você tenha pessoas, né? E eu sei que é difícil, tá? Eu também é muito difícil ter alguma pessoa porque não é só confiança, né? Não é só uma pessoa que não vai contar pra ninguém, né? É uma pessoa que sai, que tem que ser bom ouvinte, é uma pessoa que, enfim, são vários fatores para você. Só que se você estiver disposto a isso, a se abrir, o Espírito Santo vai comunicar alguém, vai conectar alguém. E tem situação que realmente, meu nobre, não dá sozinho. Não dá. Tem situação que
Você é forte, só que aquele momento você tá vulnerável. Aquele momento a pancada que você tomou foi um pouquinho forte demais, doeu mais. Então você precisa do apoio de um outro ombro para te levantar. A Bíblia diz isso, é melhor serem dois do que um. Então é importante que você tenha isso também. Não se feche no seu mundo, não confie em ninguém, sou eu e pronto. Não, tenha. Quanto mais você falar, melhor. Quanto mais você soltar, melhor. Você vai espanar menos. Eu ia falar sobre isso que o Abner acabou de falar, né? A importância da gente entender que a gente é um corpo, né? A gente não foi chamado para andar sozinho, né? E por mais que a gente muitas das vezes saibam, né, que a gente não precisa andar ansioso, que a gente tem um bom pai, quando a gente se vê e se depara diante do problema e a gente está assim no meio da situação, fica muitas das vezes muito difícil, né? Você ter que tomar uma decisão rápido, você não tem tempo para pensar e, né, naquele turbilhão, meu Deus, o que é que eu faço? E daí a importância de você ter pessoas em que você pode contar, muitas das vezes com uma oração, com uma palavra profética, com uma palavra de encorajamento, né? E essa pessoa vem muitas das vezes com uma direção, assim, no sentido de uma palavra, e aquilo ali é suficiente para te fazer perceber, às vezes, quem você é, né? Tipo, te trazer de volta à realidade, te trazer de volta para o centro ali da palavra de Deus, da verdade, né? E tem um trecho de um livro, né, do Bill, que fala que fora do reino de Deus, paz é a ausência de algo, né? E no reino de Deus é a presença de alguém, né? A paz é um fruto do Espírito. E a Exato. gente precisa saber que Ele está dentro de nós. Então, quando a gente não consegue ter esse estado sozinho de paz, né, nós contamos uns com os outros, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E, e a gente chama esse Espírito, a gente chama ele para fora e a gente não sucumbe, né, às pressões externas, muitas das vezes que tentam minar a nossa fé e tentam, né, fazer com que a gente desista, com que a gente deixe de crer. Nós não fomos chamados para nós fomos chamados para crer, né? Muitas das vezes a gente não vê, mas a gente continua crendo, a gente continua declarando. E aqui, em específico, né? Eu e Gabriel, aqui na base, por exemplo, a gente criou na terça-feira, a gente falou, a gente tinha algumas coisas, por exemplo, na nossa vida, desafios, alguns desafios. E a gente falou assim, vamos declarar o que que a gente quer, né? O que que a gente entende por ser o que precisa ser feito ou o que precisa acontecer. E a gente começou a falar, né, em voz alta, assim, assim como a gente faz a declaração, né, das ofertas, por exemplo, da Bethel, né? A gente pega e eles, tipo, faz aquela declaração, e aí você começa a declarar as verdades de Deus. O que está desalinhado, você começa a declarar alinhamento e você começa a falar aquilo, sabe, declarando aquilo. E é impressionante. Porque quando você declara, né, é como se você dissesse ao seu entendimento, né? Você renova ele e aí você começa a declarar, mesmo que você não esteja vendo, sabe? Então eu convido vocês também a fazer isso. Anota num papel, sabe? Tudo aquilo que você precisa vencer para encontrar paz, sabe? Seja essa situação que a gente mencionou aqui, problemas na família, né? Problemas financeiros, sabe? A salvação de um ente querido, sabe? E começa a declarar isso todos os dias. Declarar, até que se cumpra. E quando você declara, você já sente aquilo como sendo. E aí isso te coloca nesse estado de paz. Maravilha. É isso. Gabriel, Ana, tem mais alguma coisa para falar? Manda em bala. Taca fogo. Não, o que me veio só aqui é que eu acho que, só para dar uma perspectiva um pouco mais abrangente da questão da paz, né, é que eu creio que o objetivo
de Deus é modificar a gente por dentro, né? Igual a Ana estava citando essa frase do Bill, né? A tempestade que você tem autoridade é aquela que você consegue dormir. E eu também já ouvi, acho que em alguma ministração dele, ele falando que quando Jesus acorda naquele dia no barco e ele repreende a tempestade, ele nada mais faz com que o mundo interior dele venha para fora e domine o exterior, né? Ou seja, ele dá forma ao mundo exterior a mesma forma que ele tinha dentro dele. Então, eu creio que muitas das vezes o nosso interior está envenenado com ansiedade, com preocupações, com medos, e a gente acaba externando com palavras ou com ações fundamentadas naquilo que está dentro de nós. E aí a gente contamina o exterior com o que sai de dentro, né? Jesus fala isso, né? Que a palavra contamina, né? Que o que contamina um homem é o que sai, não o que entra. Então, eu creio que com essa transformação interior, quando o shalom de Deus reinar dentro de nós, a gente pode então transbordar esse shalom. E aí, por isso que eu falei da perspectiva, a gente pode crer que não vai ser só uma paz no meio da tempestade, vai ser uma paz que vai acabar com a tempestade, ou seja, vai haver uma modificação das circunstâncias a partir de uma modificação do nosso interior. Eu falo isso porque é necessário a gente ter essa perspectiva, senão a gente fica muito, né? A gente fica com uma fé passiva, no sentido de, haja o que houver, venha o que vier, eu vou ficar em paz em tudo. Isso. Sim, ficaremos em paz, mas a paz do nosso interior tem o poder sobrenatural de transformar as circunstâncias. Foi só isso que eu senti de trazer, porque eu fiquei pensando, puxa, mas só ficar em paz e não ter a solução não é bem o que a gente quer, até porque se a gente não tiver perspectiva de que virá a solução, nem existirá uma paz real, né? Então a perspectiva de que a gente vai ter a solução, seja qual for o problema, né? A gente pode realmente ter a paz. E com essa paz transbordando, enfim. Acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Amém? Ah, E antes que alguém acrescente mais alguma coisa, e eu acabe me esquecendo, eu vou colocar no chat o link do grupo do WhatsApp do Aviva Zoom, porque como a gente solta o link da reunião, pode ser que alguém tenha entrado aqui direto do link da reunião. Então, se você não faz parte do grupo de WhatsApp do Aviva Zoom, entra lá, porque toda quinta-feira a gente vai soltar nesse grupo o link da reunião ao vivo aqui para vocês poderem participar. E, aliás, convidem pessoas para entrar. Essa semana entraram poucas pessoas e eu creio que a gente poderia ter mais pessoas aqui. Depois a Ana vai soltar o vídeo aí no YouTube e vai ser bem legal. E se você estiver vendo no YouTube, compartilha, porque essa palavra de hoje, vou falar um negócio para vocês. A gente teve várias palavras muito importantes já aqui. Eu reconheço isso, modéstia à parte, a gente tem visto Deus se mover aqui nessas reuniões poderosamente. Mas vendo as circunstâncias, vendo a quantidade de pessoas e a quantidade de lutas que nós mesmos, que eu mesmo tenho enfrentado nessa área de ansiedade, falta de paz, essa palavra pode salvar vidas, literalmente. Literalmente pode salvar vidas. E eu creio que vai salvar e está salvando vidas. Muito bom, Abner, muito bom. Obrigado pela sensibilidade, ouvir aquilo que era exatamente o que a gente precisava ouvir e compartilhar hoje. Amém? amém, meus nobres. Foi uma honra estar falando sobre isso, porque eu também estou falando sobre isso dentro de um desafio também, né? Dentro da tempestade e da guerra, falando é o que Deus tem ministrado no meu coração de paz, né? E estou aqui só para ensinar e aprender. Na verdade, no Viva Zoom estou mais aprendendo do que ensinando. Mas é bom, porque nos outros lugares eu ensino, aqui eu aprendo, certo? Tamo junto, meus nobres. Ô, Abner, eu queria. Eu senti de compartilhar uma coisa muito rapidinho aqui. Vai na fé. Na segunda-feira, eu participei de uma live que eu fui convidada para ministrar uma palavra. Eu entendi que era uma palavra, mas era uma live profética, era para profetizar sobre a vida das pessoas. E era
Acho que só tinha umas duas pessoas, dois brasileiros, o restante era latino-americano, cubanos, venezuelanos. E eu estava entendendo pouco as coisas, porque às vezes quando fala espanhol muito rápido, né, a gente já não entende muito bem. E aí eu fui profetizar sobre um casal e receba esse testemunho sobre a sua vida. Eu senti de compartilhar não é em vão. Eu estou falando com todos. É, é, e eu profetizei algo sobre eles. Eu vi na hora, como se o Espírito Santo falou para eles colocarem o óculos dele. Coloquem os meus óculos, porque onde vocês estão vendo falta, eu vejo abundância. E o Espírito Santo ficava repetindo: coloquem os meus óculos. Coloquem os meus óculos. Onde você vê falta, veja abundância. E aí eu profetizei isso e beleza. Passaram, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos. Eles pediram para falar e eles falaram: a gente acabou de receber. E aí eles mostraram um saco, uma sacola, tipo uma sacola de lixo, sacão assim grande, né? Com muitos óculos. Óculos? Óculos? Eles receberam um montão de óculos. Eles são cubanos e estão fazendo missões em Curitiba. Eles estão aqui no Brasil. E eles receberam uma sacola cheia de óculos para eles doarem, para fazer trabalhos e doarem para as pessoas. Óculos de grau, né? E eu falei, uau, Espírito Santo, você estava querendo mostrar que a abundância já ia chegar e que eles precisavam crer, colocar os óculos, que os óculos que estavam, o que eles estavam vendo como falta ia ter abundância. Então eu quero te convidar hoje a colocar os óculos de Deus. Onde você está vendo falta, ele está vendo abundância. Você crê nisso? Então vamos receber essa sacola cheia de. Deles era óculos. O seu eu não sei o que é que você está precisando. Eu estou precisando de dinheiro, você está precisando também? O que que você está precisando aí? Você está precisando de paz? Então, coloque os óculos do Espírito Santo. Onde você vê falta, ele vê abundância. Né? Eu não senti de compartilhar esse testemunho em vão. É o que ele está querendo fazer aqui também. Amém? Amém. Maravilha. Você é louco. Que testemunho. É isso, meus nobres. Boa noite para vocês. Nós vamos deixar 24 horas aí o grupo aberto. Conte os testemunhos, compartilhe o que o Deus falou contigo hoje, compartilhe qual foi a transformação no seu processo ali de orar, suplicar, agradecer e entregar. Se você viveu alguma experiência aí na sua casa, não deixe essa experiência só para você, conte pra gente lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp ainda, vai lá e clica no link que o Daniel mandou, que o Gabriel mandou, e entre lá no grupo, tá? E na quinta-feira que vem nós estamos aqui de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a Viva Zoom. Falou, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Gente, noite. Boa noite, gente.